Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo para um bate-papo a doutora Priscila Agapito, 29ª tabeliã aqui da capital. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A honra é toda minha, doutor Rogério. Prazer. Carinho enorme. E tenho aqui comigo também, já não é a primeira gravação, não é o primeiro episódio que a gente tem o prazer de receber de volta na nossa casa, ex-presidente Viviane Girardi, advogada da área de família. Muito obrigado, Vivi, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada, Rogério. Minha casa, sempre um prazer estar aqui, uma alegria e estar aqui ao lado também hoje da Priscila, essa fera no direito notarial. Tivemos recentemente uma novidade que surtiu aí bastante burburinho na mídia especializada. Segundo uma resolução do CNJ, agora é possível inventário e divórcio com menores de forma extrajudicial. Priscila, como que você vê essa novidade? A gente vê com ótimos olhos, mesmo porque foi uma batalha longa, né? Tanto do IBDFAN, que foi quem propôs o pedido de providência, como do Colégio Notarial, que há anos também, né, batalha e se manifestou aí no pedido de providências também. Então, a gente teve a Lei 11.441, que já foi, né... De 2007? 2007. É uma lei que, assim, trouxe inúmeros benefícios, né? Já foram mais de 5 milhões de atos extrajudiciais praticados desde o início da lei, então desafogando o judiciário, economizando o tempo das partes, e realmente faltavam alguns detalhes, né? Que essa resolução veio para tentar organizar. Até hoje, se tivesse menores, não tinha discussão, Não. Tinha que ir para via judicial. Se você olhar na lei, doutor Rogério, até hoje está lá falando que se o inventário só pode ser feito de maneira extrajudicial se não houver testamento e se não tiver herdeiro incapaz. Entendi. Então, até hoje, na lei está escrito assim. E isso já houve uma construção jurisprudencial, né? Já houve provimentos tanto de corregedorias estaduais, como já havia decisões do STJ na terceira e na quarta Câmara, falando que em caso de testamento a gente poderia já fazer. Essa resolução 571 agora de agosto, ela veio consolidar essa situação, porque dos 28 estados que a gente tem no Brasil, 24 já tinham provimentos falando sobre o testamento. Então inventário extrajudicial com testamento já era uma prática. Era uma prática. Isso, desde 2015, 2016 já era uma prática e esse provimento veio consolidar. O que a gente teve de novidade mesmo foi o inventário com menor ou incapaz, e o que eu acho mais novidade ainda, que foi muito incrível, é a possibilidade agora do inventariante poder alienar bens do espólio, que é o que a gente está chamando de alvará extrajudicial. E isso foi uma grande novidade. Tá. Né, que vai realmente tirar da frente muitos problemas, muitas dores que os advogados e as famílias tinham. Aquela sessão singular. Sessão singular de direitos hereditários. Exatamente, só que agora não. Agora, se você quiser, eu já explico como é que vai funcionar. Por favor. A gente já tinha, né, no provimento 35 e depois com os provimentos estaduais, a gente já tinha a possibilidade de fazer uma escritura autônoma de termo de nomeação de inventariante. Tá. Então, o inventariante, na escritura extrajudicial, no procedimento extrajudicial, ele não tem uma grande importância como tem no processo judicial, porque a escritura começa e termina no mesmo dia. Então, a não ser que ele tenha, né, obrigação de passar uma escritura ou alguma outra obrigação para conseguir a documentação, a figura dele é, né? Às vezes uma procuração ad judícia para ajuizar uma ação, simples, alguma começa coisa assim. E termina ali. Sim. Só que existem casos onde a figura do inventariante é mais relevante justamente quando se precisa levantar a documentação, quando se precisa levantar dinheiro no banco. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha uma resolução que permitia que a gente fizesse a escritura de nomeação, em primeiro lugar, antes do inventário. Porque normalmente a gente nomeia o inventariante na própria escritura de inventário. Uhum. Mas é possível que você faça uma escritura prévia, autônoma, só para nomear esse inventariante. E aqui em São Paulo, a gente já podia dar poderes para esse inventariante levantar o dinheiro do banco do falecido para pagar as custas do inventário. Então, isso já rolava. Uhum. O que aconteceu de muito maravilhoso, Vivi, na resolução 571, é que há agora a possibilidade desse inventariante vender, sem autorização judicial,
algum bem do espólio ou os bens que forem necessários para que ele possa pagar todas as custas, seja de TCMD, de honorários do advogado, de emolumentos notariais e Isso é muito legal. registrais. Isso né? mesmo com menores, Priscila? Mesmo com menores. Menores. Só que assim, não é bagunça. Pelo Uhum. contrário, Isso a acho que resolução é um aspecto importante, né? veio com com muitos cuidados, que até na prática a gente tem uma certa preocupação de como vai acontecer. Porque você vai ter que descrever na escritura todos esses gastos, né? A gente vai ter que descrever na escritura o orçamento do cartório para pagar a. Então vamos lá, vai ter o orçamento da escritura, o orçamento do registro, o orçamento da guia de TCMD, vai ter que vir o orçamento do advogado, e tudo isso vai ficar atrelado. E além de tudo, esse inventariante vai ter que prestar uma garantia, seja real ou seja fidejussória. Então, ou ele vai dar uma fiança, ou ele vai dar uma hipoteca, enfim, não Entendi. vai ser simples assim. Entendi. Né? E E- muita gente está falando que isso talvez até inviabilize, porque talvez o inventariante não queira ter que dar uma garantia para poder Sim. vender esse bem. Porque aí, né? no caso, seria uma garantia dele e não uma garantia do espólio, né? Não, é uma garantia dele. E eu acho que uma coisa bem importante também de ser colocada é que nós tocamos aqui justamente no assunto da lei da 11.441 de 2007. E a partir dela é que muitos dos problemas que foram surgindo, né, com a aplicação dessa norma, é que foram saindo essas alternativas e essa matéria veio sendo regulamentada. Priscila falou aqui na questão da escritura do inventariante, né, no extrajudicial. Por quê? Porque se sentiu necessidade naquele momento, porque justamente isso, a escritura, no primeiro momento, nomeava o inventariante, nomeava os herdeiros, fazia tudo num ato único. E a prática nossa dos advogados foi mostrando que muitas vezes a gente precisava de um poder anterior para ir no banco levantar os valores que tinham, para ir buscar muitas vezes informações cobertadas por sigilo, que se a gente estivesse no âmbito judicial, o juiz nomeava o inventariante, a gente fazia essa prática e voltava depois para terminar o inventário. Então, eu queria só com isso pontuar que foi um trabalho muito bacana e muito construtivo da advocacia apontando as dificuldades que se tinham e dos registradores, dos notários também apontando quais eram as responsabilidades do ato deles, que é muito diferente de um ato judicial, né, em alguns aspectos, e como foi se construindo uma cultura nova para permitir que a gente chegasse nisso, que é a agilidade que nós temos com os atos extraoficiais, né? Perdão, extrajudiciais. E uma coisa que eu acho bastante importante também dar destaque é que, e aí eu coloco que tanto quanto a parte deve ter, encontrar um advogado uma advogada no qual ela confie, tenha esse vínculo de confiança, é importante também ter esse vínculo de confiança com quem vai lavrar esse ato público, né? Não só porque esse notário ele tem que conhecer a legislação, porque a gente sabe que o papel aceita tudo, né, doutora Sim. Priscila? Porque ele tem que conhecer essa legislação, mas também porque em determinados atos, o próprio notário, ele fica como corresponsável, né, em algumas situações. A gente é responsável Sabe? tributário. Exatamente. Tem algumas Então, novidades aí. É também. um ônus bastante pesado para quem está lavrando essa escritura, né? Então, é importante a gente também conhecer um pouco desse arcabouço, assim, desses atos extrajudiciais. Eu aplaudo cada vez mais que a gente consiga fazer essa desjudicialização de Uhum. muitos atos, porque nós estamos falando aqui todos em atos que são baseados no consenso. Então, nada melhor do que as próprias pessoas poderem construir a solução, bem assessoradas e lavrarem isso, desonerando o judiciário, tendo uma agilidade muito maior. Que a gente sabe que muitas vezes esses processos de inventário são extremamente morosos, né? Muitas vezes o próprio testamento tem um procedimento específico que você tem que fazer o registro prévio do testamento. Talvez a Priscila pudesse abordar também esse aspecto, no que isso se distingue ou no que se assemelha com a via judicial. Mas eu vejo com muitos bons olhos e acho que para nós advogados
Quando a gente vai para congressos internacionais, a gente sempre vê os outros países, né? Nossa, mas vocês precisam de tudo isso, precisa ir para juízo, precisa fazer... Burocrático, né? É aquela cultura muito, né, cartorial, assim, e judicializada, rígida do Brasil. Me parece que a gente está conseguindo construir uma via que vai muito de acordo com esse direito de família mais Moderno. contemporâneo, mais ágil, enfim. Essa certidão, isso até é uma coisa que a ASP já trabalhou, ela continua não elidindo a multa do ITCMD, né? Exatamente. Porque no inventário judicial é fácil. Uhum. A juização não tem multa do ITCMD, coloca o número do processo lá no sistema. Como é que tá essa questão com a Aqui, certidão de abertura? no estado de São Paulo, a gente tem no provimento da corregedoria falando que a nomeação do inventariante é o termo inicial do inventário. Não tem dúvida nenhuma. Então, não tem dúvida nenhuma. Aliás, a resolução do CNJ podia ter reproduzido isso e podia ter falado justamente para, né, tirar qualquer dúvida em relação a isso. Mas é mais um motivo que eu falo para vocês sempre terem o escrevente de confiança de vocês, porque a gente consegue resolver no posto fiscal, sabe? Precisa de um pouco de diálogo, porque é só explicar. Eu, por exemplo, eu sempre falo para o advogado, deixa que a gente faz a guia, deixa que a gente preenche. Se precisar falar com o posto fiscal, a gente fala. Porque a gente faz isso muito. Então, a gente tem um acesso. Às vezes, o advogado vem já com a guia preenchida e recolhida. E para retificar, difícil. Né, é difícil. Então, é isso que eu falo. E a Vivi deu um gancho para uma coisa que eu acho tão importante a gente falar, doutor Rogério. O tabelião, ele é diferente do registrador. Ela falou da confiança no tabelião, né? O tabelião, ele é o profissional do direito que vai criar um ato que não existe. Ele lavra. Lavrar significa criar uma coisa que não existe. O registrador, ele pega um ato ou um fato jurídico que já existe e dá publicidade para terceiros. Então, a nossa função é completamente diferente. Por isso que o tabelião de notas você escolhe e o registrador você não escolhe. Registrador tem circunscrição fechada, né, para atuação. Não é uma questão de confiança ou escolha, é uma questão de endereço. O tabelião de notas, você pode escolher. Se alguém de outro estado vier até Moema lavrar comigo, eu posso atender. O que eu não posso, e é bom a gente sempre deixar claro aqui, a oportunidade de falar, o tabelião não pode pegar a folha do livro dele e sair para colher uma assinatura fora da circunscrição para a qual ele tem a delegação. Então, eu sou tabelião na capital. Eu não posso pegar a folha do meu livro e colher assinatura em Barueri, Guarulhos, Santos. Não posso. Agora, qualquer pessoa que venha até mim pode e eu posso atender, independente de onde morreu, independente de onde estão os bens, tá? Tabelião é de livre escolha. Mesmo fora do estado? Mesmo no Brasil inteiro. Hoje em dia, com os atos eletrônicos, a gente atende pessoas do mundo inteiro. Eu trabalho no fuso horário do Japão para atender as pessoas que estão no Japão. Uau. Ninguém mais precisa sair da sua casa para praticar um ato notarial. Notarial, tá? São 7 naturezas de cartório. A gente está falando do tabelionato de notas, que está completamente eletrônico. Ano passado, 130 países do mundo vieram para o Brasil aprender o nosso sistema do e-notariado. É para o brasileiro ter orgulho do sistema extrajudicial, gente. Porque a gente está à frente de qualquer país do mundo. O e-notariado é uma plataforma que foi criada entre o Colégio Notarial, que é a OAB dos cartórios, né, a Associação de Classe, e o CNJ. Então, é um site, você coloca lá no Google e-notariado, já vai te... É e-notariado, de notário, porque todo mundo fala e-notoriado, é notariado. Você coloca lá e-notariado, já vai te jogar. Ou você baixa o aplicativo, que eu acho mais fácil. O aplicativo é gratuito, o uso da plataforma é gratuito. Hoje em dia, você faz reconhecimento de firma. Você bate foto do documento que você quer assinar, tá? Vai para o aplicativo e você reconhece a firma. Você assina e reconhece a firma. Sem pelo interagir. celular, sem interagir. Uau! Você emite um certificado digital notarizado gratuitamente. Esse certificado, ou você vai até o tabelionato da sua confiança, o mais perto de você, o que for, vai lá, a gente colhe biometria e vai te emitir um certificado digital que é mobile. Fica no seu celular por 3 anos. Se você mudar de celular, roubarem seu celular, tem que ligar no cartório e pedir para revogar, a gente emite outro. Gratuito. Então não tem essa de, ficou caro para usar. Não, é gratuito. Tá bom? E aí, com base nesse certificado digital, você consegue praticar todos os atos de cartório de notas.
reconhecimento de firma, inventários, divórcios, escrituras, tudo da onde você estiver. Então, é muito moderno, é muito bacana. E você, quando você usa um assinador, por exemplo, do e-notariado, em detrimento de um, como chama o outro que todo mundo usa? DocuSign. A gente tem o reconhecimento de firma nele. Então, tem a presunção de que aquela assinatura É um nível tem um ainda maior. atributo do não repúdio, gente. Pelo mesmo valor do reconhecimento de firma no balcão do cartório. Então, não tem por que não usar. Você coloca lá, olha, eu quero que a Vivi Girardi assine e o Rogério Tucci assine. Aí aparece lá, e Vivi Girardi não tem e-notariado. Você quer que eu dispare um SMS para ela perguntando se ela quer emitir? E essa emissão do certificado digital pode ser online também. Ou seja, não tem desculpa. É muito moderno, mas a gente precisa falar. Sim. É desde 2020 as pessoas ainda não sabem. Não sabem. E essa realidade resolveu para nós um problema seríssimo no campo do direito de família, que era você fazer divórcios e separações de pessoas que estivessem em países diferentes. Ou mesmo em estados diferentes, Sim, muitas no vezes, mundo. né? Porque você não conseguia fazer se o casal não estivesse aqui. Quer dizer, quando a gente já conseguiu trazer isso para a via extrajudicial, já foi um super avanço. Porque podia se ter por procuração, etc. Mas quando a gente veio com o e-notariado, a própria pessoa, como a Priscila está falando, está lá no Japão, e isso é muito comum, né? Vamos lembrar que nós temos uma migração fortíssima para o Japão de brasileiros. Então, a gente tinha aqui a pessoa casada, separada de fato, com uma vida completamente já desvinculada, mas com aquele vínculo formal ainda ali, que esses mecanismos todos da extrajudicialização e do aperfeiçoamento desse ato vieram viabilizar. Porque senão antes a gente tinha, até porque tinha juízes que não aceitavam, né? Você precisava da assinatura presencial dos divorciandos ou dos separandos na época perante o juiz. Então, assim, é realmente um salto. São frutos da pandemia que vieram para ficar, né? E é muito seguro, gente. Fica gravada. Isso Videoconferência é importante. fica gravada no portal que o CNJ tem acesso. Ou seja, a gente nunca teve uma tentativa de fraude de ato eletrônico, porque nenhum falsário vai dar a cara dele ali. Né? Então, o nosso número de fraudes é praticamente inexistente no e-notariado. Isso é bem importante de falar. Sim, porque não é só o documento, né? Quer dizer, não é só... É a presença física. Acho que vale, né? Sabe como funciona? Explicar para os nossos... aqui, para a nossa audiência. Acho que é importante também que Claro. ela explique, porque isso que traz também a garantia para quem está lavrando o ato e para quem está recebendo Os preparativos do ato são exatamente iguais a qualquer preparativo. Então, você vai escolher o cartório... Primeiro, você passa no seu advogado, gente. Antes de sempre tudo. um advogado. É porque as pessoas têm a tendência de ir no cartório antes de falar com o advogado. E a gente sempre deixa claro que primeiro você escolhe o seu advogado. Por quê? Nosso papel é completamente diferente. Quem vai dizer se compensa, não compensa, fica com o usufruto, fica com a nua, acho melhor que... Quem entra no mérito são vocês. O meu papel de tabeliã é ser um sujeito imparcial que vai olhar e vai falar, tá, são todos maiores, não tem nada contra a lei aqui, podemos fazer. Eu não vou fazer se eu vir que o cara tá incapaz. Agora você nem precisa mais checar só se são todos maiores, né? Porque agora tá com menores também. A gente tem que falar dos menores. A gente tem que falar desse inventário com menores. Mas assim, a tratativa do ato é toda igual. Você vai falar com o seu escrevente, fala com o advogado e manda todos os documentos para o cartório que vocês elegeram, de notas. E aí a gente troca a minuta. A hora que tiver tudo certo, a gente vai marcar o Zoom. Só que esse Zoom é pela plataforma do e-notariado, não é um Zoom qualquer. E fica gravado com acesso ao CNJ. E aí, para vocês verem como o negócio é bem feito, por exemplo, eu vou atender o Dr. Rogério. O Dr. Rogério vai me mandar uma selfie dele. Se eu não tiver a ficha de firma dele, por exemplo, porque se tiver a ficha de firma, tá tranquilo. E todos os tabelionatos do Brasil subiram as fichas de firma para um único sistema. Olha, então, mesmo que você tenha a firma aberta lá, em Fortaleza, os tabeliões compartilham a informação. Mas, por exemplo, não tem. E eu nunca vi o Dr. Rogério antes. Como é que eu, tabelião, vou ter certeza? Ele me manda uma selfie dele, junto com o documento de identidade, uma foto. Eu jogo no meu sistema, o meu sistema cruza com o sistema do Denatran. E aí vem todo um estudo biométrico, CSI o negócio. E vem falando assim, Priscila, pode lavrar porque o Dr. Rogério é o Dr. Rogério. É muito seguro.
Mais seguro Muito que o anterior, né? Eu falo, É. e eu acho que é mais seguro porque você pode usar também qualquer certificado digital que você tenha, tal, da Uhum. OAB, CPF e tal. Mas o certificado do e-notariado, ele é mais seguro por quê? O certificado fica no seu celular. O certificado de token, eu truco aqui que é advogado que já não deu na mão do estagiário. Uhum, Ou que está na mão do contador. uhum, Todo mundo. uhum. Todo mundo. Esse aqui, ninguém dá o celular na mão do secretário. Aliás, só um detalhe que eu vejo o pessoal falando para cliente: quando muda o celular, tem que revogar. refazer o notariado. Sim, né? porque é um dos requisitos Os de clientes ficam segurança. bem bravos que chega na hora da escritura. Não, mas É. aí a gente Mas faz na você hora. Comprou um Mas é celular. rápido. Não, é rápido, Na é rápido, hora, é rápido. na hora. Mas se trocar você de celular, revoga tem que e faz. refazer. Em algumas comarcas aqui do estado de São Paulo, eu tenho lá guardadas pelo menos umas 18 decisões de alguns juízes que já haviam permitido que se fizesse o inventário quando tinha menor de idade ou incapaz. Com o argumento de que você mandar um menor para o judiciário, você está penalizando ele. Porque o inventário que duraria uma semana no cartório vai durar Perfeito. anos. Tá? Perfeito. Essa é toda a rácio do porquê Uhum. foi permitido que se fizesse com menores. O que acontece? Quando tem menor envolvido, o Ministério Público precisa se manifestar. Uhum. E a resolução do CNJ veio falando que é requisito de eficácia para a escritura a manifestação do MP. Tá. Então, como ainda não veio regulamentado pelas corregedorias estaduais como é que isso vai funcionar, a gente está nesse momento de aguardar, porque foi pedido para o CNJ regulamentar esse posicionamento do MP. Como é que vai ser? Ele vai entrar eletronicamente? Ele vai participar da videoconferência? A gente vai mandar por e-mail a minuta e ele vai dar o parecer? Porque isso já acontece há anos na instituição de fundações, que o MP precisa participar. Ah, A entendi. gente manda a minuta da escritura, ele dá o ok e a gente colhe a assinatura dele. Uhum. Sempre foi assim. Não é um bicho de 7 cabeças, como estão querendo parecer ser. Acho que também era a averbação de casamentos realizados em outros estados, também passava E para você ter uma ideia, quando o MP sempre precisou falar isso em sede do registro civil, que é outro tipo de cartório. Uhum. O MP aqui de São Paulo baixou uma portaria lá falando que ele não fala em processo de casamento. Uhum. Porque ele só fala se tiver impedimento, se tiver alguma coisa. Uhum. E como a resolução veio falando que a gente só pode fazer a partilha quando houver menor dentro do formato da lei, então o patrimônio é de 10 milhões, é 5 milhões da viúva e divide pelos filhos a herança. A gente não pode fazer cessão, a gente não pode falar, olha, esse bem singular vai caber para o menor. Não, vai ter que dividir tudo igualmente. Ah, entendeu? Tem que ser no quinhão. No quinhão, não pode fazer cessão, não entendi. pode nada. Então, Entendi. gente, com E todo o no exato cumprimento respeito do testamento também. do testamento também, é outro assunto que a gente fala já já. Agora, em relação aos menores, o MP não vai poder falar não, porque a gente só pode fazer de acordo com o que tá. Lá. Entendi. Entendeu? Então, realmente, um visto dele ao final da escritura, só para garantir eficácia, para mim estaria ok. Mas a gente está na fase de ainda debater com o MP, que está com prazo para falar, como que ele quer. Não sei se ele vai falar que não precisa falar, não sei se ele vai falar que ele quer falar antes, ou se ele quer vistar tudo em bloco depois, no fim do mês. Tá? Se vocês tiverem algum caso concreto neste momento, a orientação que eu tô dando para os meus escreventes, como um caso que entrou ontem, por exemplo, é: vamos fazer a minuta e a gente vai bater lá na porta do MP da vara. Porque nem qual MP ainda que vai falar, a gente não sabe. Se é o de registro, se é o da família e sucessão. Tá? Mas Mas assim, gente, zero bicho de 7 cabeças. zero problema também. Uma questão só Divórcio de criar. divórcio com Também. menores. Isso não mudou absolutamente Guarda e nada. alimentos também dá pra Não. fazer essa judicial? Não. Em relação ao divórcio com menores, funciona assim, como já era aqui. Guarda e regime de visita, digo. A gente não. Eu nem falo mais visita, eu falo convivência, porque Convivência. eu comprei Essa já é uma simbologia. Não pode falar regime de visita? Não, a gente. Não é que não pode, Não é que não pode. A gente, do mesmo jeito que nós saímos da condição de tratar a criança como um sujeito menor, e isso tem uma simbologia porque era ligado ao Código de Menores, Isso. e sempre o Código de Menores foi pensado, por exemplo, numa criança infratora, e a Constituição Federal trouxe uma nova relevância para esses sujeitos e deu um estatuto da criança e do adolescente. Simbolicamente, essa linguagem ela tem uma força.
Entendi. Da mesma maneira, A visita. a questão da visita. A gente não quer mais um pai ou uma mãe visitador de filho. A gente quer um sentido. pai e uma mãe que Convivente. convivam com o filho, porque a criança tem direito à convivência. Guarda e família. regime de convivência. Vivência. Mas claro. na Reformulando a resolução pergunta. veio escrito Visita. visita, né? Acho que vale a gente São dar uma- pequenos passos que a gente vai dando. É. Mas aí funciona assim, como já funcionava aqui no estado de São Paulo. Se houver menor, se houver uma criança, né? Qual é o termo que a gente substitui a menor? É criança. Criança, é. né? Se houver uma criança ou um incapaz, Uhum. as questões relativas a ela precisam ainda ser Uhum. judicializadas. Uhum. Então, visita, guarda e alimentos, a convivência, guarda e alimentos, Entendi. passa pelo juiz Uhum. antes. E aí, com essa sentença de resolução prévia dessas 3 coisas, a gente pode fazer a partilha e o divórcio. Uhum. Por que algumas pessoas ainda optam por isso? Porque os emolumentos são significativamente mais baixos É. do que as custas. Essa é uma Agora, questão muito relevante, né? Assim, esse foi um outro impacto, principalmente para o jurisdicionado, né? Sim. Nós temos agora essa opção, além digamos assim, da agilidade, desse trabalho mais célere, de um trabalho que está muito mais na mão do advogado e do escrevente, que eles também fazem muita troca de minutas, então a gente tem uma facilidade melhor de, digamos assim, de ajustar naquele documento exatamente o que está se buscando. Tem essa questão extremamente importante que impacta na decisão, que é o fato dos emolumentos em cartório serem significativamente mais baratos baixos. do Uhum. que as custas judiciais, né, que são cada vez mais elevadas. Em função disso também, a gente tem um ponto que eu acho que talvez eu e a Priscila aqui a gente discorde um pouco, né? Eu acho que são opções que nós temos, que sempre você tem que fazer uma escolha. Por um outro lado, no âmbito judicial, a gente tem os atos, divórcio e separação, perdão, separação nem existe mais, divórcio e partilha, albergados pelo segredo de justiça, a partilha não, mas o divórcio, e os inventários que podem também vir a ser albergados por um benefício do segredo de justiça. O que me parece que não é possível nas escrituras que são, por essência, públicas, né? O próprio nome do ato já diz. É uma escritura que fica disponibilizada para conhecimento de todos. Como que funciona essa história de sigilo de escritura? Eu vou explicar para vocês e esse ponto não é que a gente diverge. Eu acho que eu vou te trazer um ponto que talvez você comece a refletir sobre ele. Não existe sigilo em escritura pública, tá? Por esse argumento que ela deu. Até parece ser uma contradição em termos. Pois mas sabe por que tá errado? Uhum. Porque assim, a publicidade notarial, que é a publicidade do tabelião, ela é diferente da publicidade registral. A publicidade notarial, ela é intrínseca à forma do ato. Então, você procura um tabelião de notas para que aquele instrumento tenha forma pública. Ele é público na sua criação, mas não necessariamente há interesse da sociedade que se dê publicidade ao que está escrito ali. Sim. São 2 conceitos de publicidade. Sim, eu concordo A com você nesse publicidade aspecto. registral, ela é diferente. Há A interesse necessidade. e necessidade da sociedade que se tenha. Então, eu acho que, por exemplo, a gente perdeu uma grande oportunidade de colocar isso na resolução. Por quê? Gente, a gente está em 2024, LGPD. Nenhuma família quer dar uma certidão do seu inventário colocando lá todos os dados, todos os bens, tudo que tem de dinheiro no banco. Aquilo é um perigo. Um mapa. Sempre O que tem que resolve um pouco? Não adianta o advogado ou o cliente pedir sigilo. A gente não pode dar. Não. O que pode a gente pode dar a certidão por quesitos. Então, eu falo, olha, eu quero a certidão de inventário apenas em relação ao carro. Porque eu não quero que no Detran fique sabendo quantos imóveis eu tenho. Então, você dá a certidão por quesitos. Interessante. Mas É um paliativo. ainda não resolve. Porque a ideia da escritura pública, eu entendo que ela tem essa publicidade não como uma Erga função omnes. pública, não como uma função pública, mas ela tem, por um outro lado, a possibilidade do ato vir a ser conhecido por quem tem interesse, né? Então, Mas qual é o interesse?
Ah, Um muitas pacto vezes, antinupcial. Por que as pessoas têm que saber o que está escrito numa escritura de pacto? O pacto nupcial também Tudo é de uma... direito de família, divórcio. Depende, Priscila, por exemplo, o pacto nupcial depende muito quem está negociando também com o Mas aí casal. tem o registro de imóveis. É, Vai estar escrito lá, foi feito um pacto no regime tal, entendeu? Mas, por exemplo, não vai saber as cláusulas paraconjugais que estão lá. pois é, eu acho que essa é uma questão que está se abrindo em função dessa transformação que o direito de família vem tendo e do uso cada vez mais desses instrumentos que se fazem necessários, principalmente quando a gente vai para o campo de um segundo casamento ou de uma organização patrimonial Sabe o que é diferenciada. sigiloso no Uhum. cartório? Testamento. Uhum. Testamento a gente conseguiu Sim. que fosse decretada desde 2000 e... Não sei se é 5 ou 15, tem 5. Mas há muitos anos a gente conseguiu aqui no 2015. estado de São Paulo que o testamento fosse sigiloso. Porque não há interesse de ninguém, além do próprio testador, enquanto ele for vivo, de saber o que está escrito no É que testamento. o testamento eu vejo porque a eficácia do testamento ela está condicionada a O uma pacto situação também está futura. condicionado ao casamento. Pois é, mas assim, eu acho que quando você tem trânsito, acho que aí é uma coisa que a gente precisa ainda de uma certa Debater. evolução. Talvez Mas temos que começar a debater. encontrar uma solução, porque da mesma forma como se quebrou o mito de que os atos eles eram todos judiciais, e isso foi um mito, né? Que a gente Uhum. conseguiu quebrar um tabu praticamente aqui dentro, trazer isso para a confiança de outros atores que não fosse exclusivamente o Poder Judiciário. Eu acho que isso também revela uma maior autonomia das próprias partes Sim. em poderem, né, resolver as suas questões no âmbito da família, no âmbito do divórcio e tudo mais, que precisam necessariamente estar sob a tutela de um juiz, se eu tenho o meu advogado de confiança, se eu E tenho não o meu tem, escrevente não tem litígio, não gente. tem litígio, um né? consenso. Talvez sejam questões que a gente precise realmente evoluir, mas a minha questão é que ela se choca justamente com essa natureza da publicidade, Mas ou da é porque, possibilidade de publicidade das escrituras públicas. Talvez vá ter que se trabalhar com a ideia de ter um setor dentro das escrituras públicas que envolvam esses... Como o testamento. ou que direito de envolvam família e sucessões. envolvam dados mais sensíveis, dados sigilosos, né, que sejam... Agora, quando a gente para para pensar também, as grandes negociações que são feitas por escritura, elas também expõem dados Sim. Expõe. fiscais. Por isso que a né? gente debate, né? Então, e por isso que eu acho que está na hora da gente falar disso. eu acho que é um tema ainda para a gente amadurecer. E isso é bacana também, né? Porque a gente vai tendo a possibilidade de avançar com freios e Sabe como seria contrapesos, simples? né? Uhum, Por exemplo, a pessoa vai pedir a certidão. Você é quem? Você quer pedir a certidão por quê? uhum. Entendeu? E aí eu submeto ao titular do ato. Falo, ó, tem um fulano aqui. Eu atendo, por exemplo, lá no cartório, um monte de artista. E vai um monte de jornalista lá querer saber as coisas. Uhum, Eu tenho que dar. Uhum. Mas faz sentido? uhum, A pessoa não poderia se resguardar e não dar um pacto antinupcial, por exemplo, dela para um jornalista Uhum. marrom, uhum, sabe? Então tá na hora da gente debater. uhum, Como a gente conseguiu fazer com o testamento, uhum, né? Que a gente tem que falar do inventário com testamento também, que também é um pouco novidade uhum. dessa resolução. Qual a novidade? Se você olhar lá no CPC, ou na Lei 11.441, fala que se houver testamento, não é possível fazer de Simples maneira assim. extrajudicial. Uhum. Isso veio mudando, né, ao longo do tempo. E a gente teve, dos estados todos, 24 estados já tinham provimentos estaduais que foram começando a acontecer. São Paulo foi um dos primeiros a ter esse provimento, falando, não, tem testamento, você pode pedir a abertura e o registro do testamento de maneira judicial e depois você faz o inventário e a partilha no extra. Uhum. Pois, afinal, quem faz o testamento? Tabelião. Uhum. Por que eu não poderia cumprir um Né? instrumento que eu mesma fiz, Uhum. né? Mas tudo bem. E aí veio a terceira e a quarta Câmara do STJ e vieram no mesmo sentido, falando, não, tudo bem, se tiver testamento, você pede o registro e a abertura do testamento. A abertura é quando é cerrado, né? Uhum. Que eu não faço, sou contra, mas enfim. Eu tive um só. na Eu minha acho. vida. Não tem por que você fazer o cerrado se o testamento é público. Uhum. É simples assim. Desde que o Uhum. testamento público se tornou sigiloso, Uhum. não tem por que você fazer o cerrado. Mas Uhum. a gente debate isso outro dia, senão É. não chega no fim da resolução. É. E aí o STJ veio e falou:
não, tudo bem. Exatamente como os provimentos já estão falando, se tiver um testamento, cumpre o testamento. Leva lá para o juiz, né? Dá aquela olhadinha, que ele dá uma olhadinha e fala, tá, o testamento existe, e aí você pode levar para o tabelião. A resolução veio na mesma esteira. E o que a gente debate? Teve um retrocesso muito grande nessa resolução que eu quero falar com vocês. E o que a gente debate é, por que não também transferir para o tabelião o registro do testamento? Se é uma formalidade tão... né? Porque às vezes fica lá no judiciário esperando o juiz falar, tá, ok. E ele fala, tá, ok. E às vezes vai para o tabelião lê e fala, não dá, gente, não dá para interpretar isso aqui, não vou fazer. Porque muitas vezes o testamento está escrito de uma maneira que tem dúvida. Sim. E aí, qual foi o grande retrocesso que eu espero que o CNJ reveja? Se algum ministro estiver me ouvindo, por favor, vamos rever, porque eu acho que foi por desatenção mesmo que isso passou. Quando há um testamento, mas esse testamento foi revogado, então Vivi fez um testamento, depois ela mudou de ideia, revogou, não há testamento. E, Deus o livre, Vivi morria, a gente ia fazer o inventário, o tabelião já olhava e falava, não tem testamento, está revogado. De ofício, a gente certificava e já mandava fazer. Se tivesse um legado, você deixou lá um imóvel para ele, e esse imóvel foi vendido, o tabelião pegava e falava, vai, tá caduco esse legado, não tem o que fazer. Ineficiente. Agora, com o provimento, quer que vá para o juiz falar isso. Nossa. Então, eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Mas sim, se tiver o testamento revogado, pegou a certidão do colégio notarial, viu lá que tem testamento, tem que mandar para o juiz falar, tem testamento revogado. Talvez Isso é um retrocesso. A certidão do colégio notarial não informa não é só sim se ou não. Ela informa se houve. Por Quando é exemplo, sim, se eu fiz 3 testamentos na minha vida. vai informar. Vai informar. Aí informa os 3. E mesmo que o último esteja. Porque o tabelião eu achava pegava. que ela já fazia esse crivo. Que a informação era. Não, mas isso sim quem ou fazia não. era o tabelião, Entendi. entendeu? Mesmo que eu pegue ele agora na avaliava. mão a certidão de uma revogação. Pela resolução, o judiciário tem que analisar uma certididão só pelo fato de ter ocorrido uma revogação. Isso é muito atraso. Isso Não na verdade vejo. é atraso mesmo, porque foi andou-se para trás. Isso, não se andou-se para trás. Andou-se para trás. E a última... Mas eu tenho a impressão que esses pequenos ajustes aí vai dar Eu espero, porque isso é um absurdo. A gente já tinha decisão da corregedoria que podia, de ofício, reconhecer a caducidade. Isso é um atraso. Isso é um retrocesso que a gente tem que realmente repensar. E a última novidade da Resolução 571 foi a escritura de separação de fato, que para mim também não é novidade nenhuma, porque a gente sempre lavrou. Só que agora ela tem uma força, porque antigamente vinha o casal e fazia uma escritura de declaração, Tá. né? Para dizer que desde aquele dia não estavam mais juntos, ou uma das partes só vinha. Agora não, agora vem a escritura de separação de fato para realmente configurar que naquele dia o casal deixou de coabitar e aí já acaba toda a sociedade conjugal. E se quiser retornar, restabelecer a sociedade conjugal, volta no tabelionato e restabelece. Mas essa Entendi, é uma prova um pouco mais eficiente mais agora. contundente. Sim, mas basicamente, gente, essas foram as novidades. Assim, nada que, por exemplo, no estado de São Paulo... Fosse novidade. Não. Porque é interessante, porque quando saiu a Lei 11.441, a Corregedoria de São Paulo aqui, ela saiu na frente. Sim. Tanto que os provimentos que saíram do CNJ, eles se baseavam muito Ah, na é? experiência, né? São cópias. Isso, na experiência de São Paulo. E na época teve uma participação enorme, foram debates riquíssimos, inclusive com participação das entidades. Sim. Eu dava aula nessa época e a ASP participou. O Colégio Notarial. Colégio A gente fez um Notarial. manual para os cartórios Isso, todos. Foi um sucesso. Foi um trabalho muito bacana. Foi uma construção realmente conjunta, assim, né? E eu acho muito importante, porque a gente tem também na pessoa do escrevente uma pessoa com quem a gente possa trocar e encontrar soluções. E do mesmo jeito que eu acho fundamental a parte ter um advogado da sua confiança, porque isso é uma coisa que eu acho importante destacar, né? A Priscila falou assim, olha, primeiro procura o seu advogado de confiança para ver como que vai ser, né? Como se pretende conduzir. Sim, porque, na verdade, o advogado ele tem condições de olhar, muitas vezes, o contexto expandido, né? Exato.
bom, esse imóvel está ficando com esse, não estou colocando aqui agora a questão quando envolve crianças, mas está ficando, esse imóvel está ficando com esse, a gente consegue ajustar de uma outra maneira que seja mais eficiente, a gente consegue colocar esses quinhões de uma forma de uma forma melhor distribuída para quem está recebendo. Então, isso eu acho que é um trabalho ainda que compete ao advogado. Não que o escrevente não possa fazer, mas eu acho que, na verdade, compete muito mais a ele reunir depois essas informações e verificar se isso está adequado e quais são as incidências daquelas escolhas que foram feitas. Lógico. E isso a gente vê muito também, né, na lavratura dos testamentos. Sim. Né, Priscila? Muitas vezes as pessoas lavram os testamentos sem pensar em algumas hipóteses. A gente teve uma situação até que eu debati com ela aqui faz umas 2 semanas. Um testamento que eu estou lá, que foi feito... e agora, na forma como a gente precisa executar esse testamento, certamente não contou com a ajuda de um advogado e também o papel ali acabou aceitando tudo. Mas não foi no meu cartório, Não você foi no deixa seu bem cartório. claro. Não foi no seu cartório. Liguei para a Priscila, falei, Priscila, eu estou com essa situação aqui, eu não tenho legítima para equilibrar essa disponível, né? Falei, a gente vai ter que fazer ou uma redução de disposições testamentárias aqui, ou a gente vai ter que fazer cessão, doação. Tudo por quê? Porque, na verdade, o testador tinha a intenção, e todo mundo ali está de acordo, que aquele imóvel que foi deixado para 2 sobrinhos tem que ir diretamente para esses 2 sobrinhos, mas porque aquela testadora, naquele momento, imaginava que o dinheiro que estava fora do Brasil ficaria para os outros herdeiros. Só que feito sem os devidos cuidados, a gente não pode trazer esse dinheiro que está lá fora para equilibrar uma legítima aqui dentro, né? Então, é isso que eu digo, assim, é importante quando a gente vai fazer um testamento, entender realmente o que aquele testador está buscando com aqueles atos e encontrar uma forma mais adequada possível de colaborativo, viabilizar. né? Entre o advogado e o tabelião, sim, E o sem tabelião, dúvida. exatamente. Encontramos uma solução, né, Priscila? Encontramos Uma solução para esse ato meio torto. Mas tudo por quê? Porque nós temos também aqui o consenso na base. Porque se eu também não tiver o consenso, Não, seria tudo uma porque a gente é estudiosa do direito das sucessões. Porque Também. precisa entender muito de de sucessões, porque aí a gente chegou numa conclusão de fazer as renúncias É. e saber quem que Vai sucede chegar, na renúncia e vai chegar. Mas É. isso é só advogado de família e sucessão sabe fazer. No né? bate-bola ali. Mas se a gente fizer isso? Vamos fazer uma sessão? Não, vamos fazer uma renúncia. Vamos pensar isso, vamos pensar. Sim. E aí a gente encontra uma solução. Mas é isso, é importante. Pode parecer coisa muito simples, mas que tem implicações e desdobramentos. Né? Uma discussão como essa no judiciário, se eu não tivesse consenso... Ia demorar. Nossa, seriam anos. Porque era um testamento que estaria sujeito a todos os questionamentos possíveis, porque não foi lavrado por um tabelião que alertou. Pensou nisso. Pensou nisso também, né? E, enfim, eu acho que... por isso que eu reforço aqui, eu sou fã dessa desjudicialização. Acho que a gente tem que caminhar cada vez mais para esse caminho. Nós temos excelentes tabeliãs em São Paulo, como a Priscila falou, da mesma forma como nós temos grandes advogados que debatem e conseguem encontrar essas soluções, que ao fim e ao cabo é lá na ponta do nosso jurisdicionado que acaba tendo esse benefício, né? Quanta coisa. Quanta coisa. Tem que chamar a gente para falar outro dia de mais coisa, Vamos porque marcar é outro muito dia. conteúdo, muito conteúdo. Por hoje, uma palavra final? Olha, eu quero indicar para vocês, se vocês colocarem no Google cartório em números, vai vir um estudo gigantesco que a gente fez sobre a desjudicialização, com números em todas as naturezas de cartório, tá? É um estudo muito legal. Cartório em números. Coloca no Google, cartório em números, vai vir lá a edição da Noreg que a gente fez até o ano passado. São números, assim, animadores. E eu acho que, assim, os tabeliães provaram a competência deles desde a... Né? Eu sou suspeita porque a gente está aí desde Peru Vai de Caminho, mas e antes também. Mas a gente foi provando que dá conta, né? O nosso regime de contratação, de pessoal, poder, né, ter gente boa. Então, por isso que a gente foi conquistando a confiança, né, do legislativo, do judiciário para essas coisas e tem andado tão bem. Então, deem uma olhada nesses números que vocês vão ficar felizes de ver. Animados, né? Não, a palavra final é que eu convoco os advogados a conhecerem mais as tecnologias que estão à disposição,
o e-notariado, que tão pouca gente conhece, tão pouca gente ainda usa, é de uma eficiência, de uma agilidade e de uma segurança, como a Priscila... Eu gravei um tutorial, tá? No meu Instagram, de como usar o aplicativo. Se depois eu puder passar, porque aí tem um videozinho explicando passo a passo como usa o aplicativo, como reconhece firma, é muito fácil. E essas plataformas com segurança, dão segurança também para nós aqui na outra ponta, né? E quero cumprimentar a ASP aqui pela essa caneca linda aqui, que eu já sujei de batom, mas que é, ó, primeiro lute como uma advogada, né? A minha advocacia. A sua advocacia. A minha também. Advocacia. Aqui é a casa. Presente para vocês, inclusive. Da advocacia, Adorei. casa da advocacia. A gente Maravilha, se sente muito bem. maravilha. Longa vida, então, aos atos. Com menos burocracia, mais celeridade, mais segurança. Fico feliz por todo esse cenário animador nas suas palavras. Que bom. Que bom, é bom para todo mundo. Bom para os advogados, para os tabeliães, E um para os podcast jurisdicionados. como esse, Rogério, cumpre uma função importantíssima, que é expandir justamente isso que a gente está falando, conhecimento, né? E a necessidade que a Priscila aqui apontou dos estudos, que sempre foi uma trajetória da ASP, fomentar a capacitação dos advogados. O podcast também cumpre essa importante função nessa manhã, e a gente agradece muito o tempo valioso da Priscila, né? Não, eu já estou feliz porque ele falou menos burocracia. Então, os cartórios já começaram a ser atrelados à desburocratização. E não o contrário. É isso. E não tenho Missão dúvida. cumprida. E não foi erro, não. Não será cortado na edição. Né? Falei com convicção. Obrigado. Assistam esse e os outros episódios nas nossas plataformas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.